paz do Senhor. Amém. Quero dizer que estamos bastante felizes por estarmos aqui, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, agradecer a Ele por tudo. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que se assentem e fiquem à vontade. Eu sei que os irmãos têm total reverência à palavra de Deus, né? Porquanto nós ficamos à vontade diante dela. Como Maria ficou naquele dia que Jesus chegou na casa dela, né? Marta ficou apavorada, nervosa, não sabia o que fazia. E Maria, tranquilamente, naturalmente, aproveitou a grande chance que ela teve, porque mulheres não tinham essa chance de chegar perto de alguém que ensinava. E ela, eu fecho meu olho pensando, ela sentou-se confortavelmente e disse: eu tenho um mestre na minha sala, na minha casa. Que oportunidade maravilhosa, né? Quero agradecer a irmã Rose pelo convite, pela confiança. E a Deus, né, a meu esposo que está comigo, me acompanhando. E a toda a minha casa, a minha família, eu quero agradecer. Quero agradecer a essa igreja pela confiança que os irmãos têm, né, na nossa vida. Somos pequenos, mas o Senhor é grande na nossa vida, amém? Eu queria compartilhar com os irmãos 1 Samuel, capítulo 25. Vamos falar, meditar, aprender um pouquinho sobre uma mulher maravilhosa que a Bíblia descreve como uma mulher formosa e inteligente. Que privilégio isso, né? A Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, descreve como uma mulher formosa e inteligente. Paulo, nos seus escritos, diz que nós devemos orar e buscar por inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Essa mulher, ela tinha uma alta quantia de inteligência espiritual. Numa época em que mulheres não tinham condições nenhuma e liberdade nenhuma, nem mesmo de estudar, de aprender. Mas ela era inteligente. E o Espírito Santo nos faz inteligente. 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero ler a partir do verso 18, mas antes de nós fazermos a leitura, a Bíblia diz que logo após a morte de Samuel, Davi está passando por um processo terrível. Ele já é ungido rei, mas ele não é reconhecido rei. E ele está numa posição de fugitivo. Ele está numa posição de sobrevivência, irmãos. Ele está... E aqui nós vamos ver nesses versículos que as pessoas têm visões sobre nós dependendo do período que estão vivendo. Entendeu? E às vezes isso nos incomoda muito. Mas, amados, nós devemos ser como Davi, aprender com cada fase da nossa vida, independente de como é que o outro nos vê, nos trata. Porque ele é rei, mas ele não está no seu posto ainda. Ele está fugindo de Saul, usando de um grau de paciência e tolerância muito alto, porque ele tinha autoridade para estar onde Deus escolheu que ele estivesse. Ele tinha ouvido muito bem Deus dizer que tinha se provido de um homem melhor do que Saul, mas ainda não era o tempo e ele estava lá na paciência dele. E ele fez um pacto com ele mesmo, dizendo: eu não vou tocar no ungido de Deus. Deus vai resolver isso para mim estar onde ele disse que vai me pôr. Isso é outra grande coisa que nós devemos ter no nosso caráter. Quando Deus fala conosco, geralmente não é imediato. E quando Ele fala conosco, Ele nos dá uma grande tarefa. Amadureça e se prepara para isso que eu estou te dizendo que vai acontecer na sua vida. Ou seja, abraça o processo entendendo que o processo é uma aula para você. Uma aula que pode durar um dia, um mês, um ano, não sei. Tem gente que entra em desespero, delira, sai correndo, não sabe o que está fazendo dentro do processo. E Deus te vai dar um processo para te ensinar, para te amadurecer, para te dar ferramentas para quando você estiver lá no seu lugar, você fazer bem feito, fazer com excelência. E Davi está passando por essa fase. E ele está escondido lá no Carmelo, e a Bíblia diz que em Maom tinha um homem chamado Nabal. Ele era rico, poderoso, tinha suas posses no Carmelo. E Davi está escondido no Carmelo, Davi está passando por ali. E durante o período de peregrinação dos pastores, dos donos, né, das pessoas que cuidavam das posses de Nabal, eles tiveram um encontro lá. E Davi
Davi decidiu, chamou os seus homens, 600 homens, e disse: vamos cuidar desses pastores, dessas ovelhas, vamos ter proteção para eles, e trabalharam ali junto por um período de tempo. E estava sendo visto e enxergado por todas essas pessoas em volta. E Davi também estava vendo toda a situação. Amados, quando você estiver, onde você estiver, procure ser observador ao seu redor. Onde eu estou, como eu estou, quem está comigo, onde essas pessoas estão, quem são essas pessoas, o que estão fazendo. Isso é se situar, se achar, se entender na situação. Porque dificilmente alguém que não se apropria do território vai conseguir dominar esse território para conquistar um outro. Às vezes a gente meio que rejeita o território da preparação, do processo. Vive lá, mas não absorve nada de lá. E é importantíssimo para nós absorver o ambiente da sua aprovação. Conhecer quem você tem, como é quem você tem. Eu me incomodo um pouco com esse tema, porque é o marido dela que é o Nabal. E eu não tenho marido no Nabal, mas a maioria de nós não temos, algumas pessoas. Mas o Nabal está na nossa vida de alguma forma, ele é o sistema. Então temos que saber lidar com o Nabal. Nabal é pessoa arrogante, Nabal é sistema, que não dá valor a nada, que não pesa nada, inconsequente, que só pensa em si, no seu ego, na sua arrogância, na sua vaidade. E nem necessariamente possa ser uma pessoa, mas pode ser uma situação, um ambiente, e nós temos que saber lidar com ele, porque se entrarmos na onda dele, perderemos e temos. O comportamento dele não dá valor a nada, não se apega a nada. E nesse contexto aqui, eu acredito que as irmãs conhecem bem, ele nem percebe exatamente o que ele fez, exatamente quais as consequências do que ele fez. Quando ele está sóbrio o suficiente para saber o que aconteceu, dá como diz o mineiro, um piripaque mesmo. Pode ser uma coisa dessa, irmãos. A pessoa não perceber a gravidade da atitude que ela faz. Mas vamos aqui para o texto. Eu quero ler o versículo 18, que diz assim. 1 Samuel, capítulo 25, verso 18, diz assim. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, que se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés, e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouves as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão em seu coração, porque tal é ele como o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviastes.
Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e a tua alma, que o Senhor te impediu de vir com sangue e de tua mão te salvasse. Pois quais Nabal sejam os teus inimigos, os que procuram o mal contra o meu Senhor. Agora este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva a transgressão, porque certamente fará o Senhor firme o meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não te tem achado mal em ti por todos os teus dias. Amém? As palavras dessa mulher mostram que ela tinha uma visão ampla da situação. Ele era um homem rico. Na vida nós temos algumas espécies de riqueza. Riquezas materiais, riquezas no que nós fazemos, riqueza no que sabemos e riqueza no que somos. Ele era rico de coisas e ela era rica de sabedoria, rica de reverência, rica de observação, rica no caráter. Hoje nós temos uma correria para se obter coisas. E quanto mais se tem, mais importante é a pessoa. Eu gosto e aprecio uma riqueza de caráter, de sabedoria. Às vezes a pessoa não tem nada, mas quando abre a boca, enriquece o ambiente, ensina com as palavras, com as atitudes. Eu tive a honra de ser criada por uma mulher que era assim, Jennifer. A minha mãe era analfabeta, ela assinava com o dedo, mas ela, até hoje, as palavras dela me guiam na vida. Aleluia! Uma sabedoria que surpreendia a gente. E todas as pessoas em volta da minha mãe tinham um ditado assim: eu prefiro apanhar do que ouvir um sermão dela. Porque se prestasse bastante atenção na força das palavras, ela, vamos dizer assim, corrigia muito mais forte com palavras do que mesmo com atitudes ou com bater mesmo. Quando ela falava, senta aqui, vamos conversar, pode preparar. Só que, amados, ela formou 2 presbíteros. Aleluia. Eu que sou evangelista. Alguns diáconos, que ela é mãe de 9 filhos. E ela não teve um marido com apoio, porque infelizmente, espiritualmente falando, ele era Nabal. Ela ia para a igreja e ele ia para o bar. Quero contar um testemunho para os irmãos um dia. Era Natal. E a minha mãe falou assim, eu vou para a igreja. E ele falou, eu vou para o bar. Ela falou assim, eu vou deixar meus filhos em casa e o Senhor vai guardar eles. E eu fiquei junto com meus irmãos. E aí meu pai estava no bar e ela estava na igreja. De repente começou a armar uma chuva numa Mônica, mas pensa na chuva. E eu fiquei com medo, eu era nova ainda, fiquei com medo, chamei meus irmãos, subimos tudo na cama e deitamos na cama, nós todos. E de repente, uns trombos, muito trovão, muita coisa, e nós ficamos lá, quietinho lá. E caiu a energia e ficou aquela escuridão. E nós ficamos lá. E eu falava para meus irmãos, não se mexe. Todos eles tinham uns 4 comigo na cama. E de repente chegou um carro lá, uma sirene, dando muitas luzes da sirene, e alguém me gritava assim, oi, tem alguém vivo aí? Eu gritei, eu respondi, oi, estamos aqui. Ele disse, não se mexe, fica paradinho onde você está. Cadê seu pai, sua mãe? Eu disse, nós estamos sozinhos aqui com as crianças. Aí alguém falou assim, o pai dela está lá no Mundico, cidade pequena, todo mundo sabe, o bar lá, né? Aí vai lá chamar o pai. Amados, achando que um eucalipto gigantesco no nosso quintal e derrubou os fios de alta tensão em cima da nossa casa. E o moço gritava assim, antes que nós desligamos a chave, não é seguro que ninguém se mexe, porque pode morrer queimado. E aí foram correndo lá desligar a chave, mas a chave já tinha caído. E de repente chamaram meu pai no bar, chamaram a minha mãe na igreja. E o moço falava assim para o meu pai, tira eles pela janela e pode dar glória a Deus. A senhora estava na igreja, dona Maria? Estava, por isso que os seus filhos estão vivos, porque aqui caiu um fio
Então, a gente assistiu isso. Fomos criados dessa maneira. Uma pessoa que sabe sair à frente e defender a sua casa, defender a sua família. Uma pessoa que não mede esforços. Como a Abigail. Aleluia. Quando ela partiu, a gente brincava. Antes dela partir, a gente brincava com ela. Fulano é rico, Beltrano é rico. Ela dizia: eu sou mais rica que eles todos, porque a minha riqueza está com Deus. Glória com o Senhor. Então, amados, é importante nós buscarmos as riquezas como diz Paulo, né? Do século futuro, vindouro. Que riquezas são essas? Aleluia. Glória, poder, autoridade divina, dons espirituais, graça do céu. Isso a gente não acha no shopping, não acha em loja. Isso a gente acha nas madrugadas, de joelho no chão e boca no pó. Nós acabamos de ler que essa mulher, quando ficou sabendo, e dava para perceber assim, a posição de riqueza do marido e a posição de riqueza dela, porque quando a coisa ficou feia, quando a aliança era grande, o servo foi nela e disse: minha senhora, o meu Senhor despertou os homens de Davi, e esse homem de Davi foi bom para nós. Vê aí o que você pode fazer. Meu Deus. Fazer o quê, amados? Muitas mulheres, muitas meninas, muitas moças hoje em dia se colocam na posição de dondocas, de princesa, e dizem: fazer o quê? Tudo alguém tem que fazer para mim. E sobrou o serviço pesado para ela. E na casa dela, o servo foi na esperança de que ela sabia o que fazer. Ela tinha o que fazer. Aí a gente entra nessa coisa do mundo, né? Que as mulheres é frágil, as mulheres. Não, amadas. Podemos fechar as portas do inferno, calar qualquer tipo de entidade. Com a autoridade que Deus nos dá. E eu fico pensando que realmente, naquele momento curto que ela teve, da situação que chegou para ela, ela se fez. Valeu a pena algumas coisas, mano. Hoje nós temos umas facilidades no mercado que a gente compra quase tudo pré-pronto. Mas essa mulher foi quem mandou isso. Naquela época, não tinha uma padaria, onde ela arrumou 200 pães. Ela já tinha amassado a massa antes, ela já tinha preocupado com o trigo antes, ela já tinha preocupado com toda parte de trabalho, oração antes. Tinha um depósito. Glória a Deus. Aleluia. Espiritualmente falando, mas tu vai jejuar na hora que a coisa acontece. Precisa jejuar antes. Cada item que essa mulher tem, ela manda pegar, fala de trabalho prévio, de dedicação, de preocupação, Ela não sabia que ia ter esse imprevisto. Ninguém avisou ela que ia acontecer isso. Mas ela era uma mulher preparada. Ela entendia quem ela era, onde ela estava, o que ela tinha a obrigação de ter guardado. Há mulheres que acham, eu venho de uma cultura dessa que me irrita bastante, desculpa a franqueza, que mulheres não precisam se preocupar com a palavra de Deus. Basta elas cantarem bonito, nada contra quem canta, eu admiro, porque eu não tenho voz para isso. Mas, amado, todo ser humano que tem raciocínio, cérebro, precisa ter a palavra guardada aqui dentro. Ser sábio, orientado, trabalhado pela palavra. É a palavra que nos dá. É ela que é o nosso depósito, ela é a minha. Jesus, quando foi tratado, respondeu as suas respostas baseadas na Bíblia que ele. Aleluia. Jesus lia a Bíblia? Lia a Bíblia. Talvez não era online como nós temos hoje, talvez não era em 5, 6 versões diferentes como nós temos hoje. E aí vai caindo as desculpas, né? Porque se eu não entender o hebraico, o aramaico, o grego, mas alguém traduziu o português muito bem para nós. Então nós mulheres temos que preocupar sim com a palavra de Deus, sim. Com a teologia, sim. Porque isso é depósito que nós temos.
e ainda se manter na essência. E quando mesmo sem aparência for mastigado, vai ter lá o sabor concentrado. Hora de deixar das coisas supérfluas, das coisas vazias, vaidades comuns. Mas sentar-se ao pé da palavra e dizer: faça de mim alguém concentrado segundo a vontade do Senhor. Tira os líquidos, aquilo que é de supérfluo, aquilo que é de beleza exterior apenas. E ela vai, amados, eu acho lindo, para não tomar muito tempo dos irmãos, a visão que ela tem. Porque quando ela chega a Davi, ela consegue, preste atenção, ele é um rei. O próprio Deus diz que ele era um homem segundo o coração dele. Ainda não estava no lugar dele, mas ele é. E ela se achou no nível de dar um conselho para ele. Ela disse assim: Deus, Senhor, eu vim hoje aqui para te pedir de ter uma coisa ruim na sua consciência quando Deus cumprir a promessa que fez para você. Porque eu sei que o Senhor vai chegar lá e Deus vai fazer do Senhor casa firme, casa forte. O marido responde: sabe o que eu disse? Ele disse: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ele não se entrega, ele diz que não conhece, mas ele sabe que é filho de Jessé. E ele disse assim: hoje em dia há muitos servos fujões, fogem dos seus senhores. E por que eu pegaria o que é meu, o meu pão, a minha carne, e daria para um nome desse? Olha a visão que ele tem de Davi. Muitas das vezes nós temos essas visões dos homens de Deus. Quem é esse pastor aí? Quem é esse fulano aí? Esse fulano aí pode estar passando por dificuldade, ele vai estar no processo, mas ele não é escolhido, o chamado de Deus. E você se respeita a Deus. E eu e você, se honramos a Deus, se tememos a Deus, vamos reconhecer o ungido dele. Nabal não reconhecia unção nenhuma, escolha nenhuma, mas ela reconhecia. Ela dizia: eu sei que o meu Senhor é escolhido de Deus. Ainda não está com coroa na cabeça, mas é escolhido de Deus. Ela enxergava, isso é inteligência espiritual. Saber onde está, como está, quem é que está do meu lado. E ela disse: Senhor, que a sua vida seja como aquela dos feixes que o Senhor amarra e segura bem. Mas que a vida dos teus inimigos seja como uma pedra na funda. Vai ser lançada. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós nos apegamos nas aparências, como a irmã já falou aqui. Deus falou que vai ser, mas ainda não é. Mas quando nós honramos, respeitamos, tratamos como se já fosse, não é ao ser humano que estamos jogando o tapete vermelho, mas é a Deus, é a palavra que Deus deu. Deus deu, disse que vai fazer, então Deus disse. Quantas vezes a gente sofre, mas porque somos tratados segundo aquilo que alguém nos enxerga. Só que nós precisamos tratar as pessoas como Deus as enxerga. Como Deus enxerga? Mas está passando por isso, mas está passando por aquilo. Onde que está situado? Onde que está morando? Mas é escolhido de Deus. Coisa linda, Jesus. Então aquela mulher, ela era rica de caráter, rica de sabedoria divina. Ela era uma mulher solução, não uma mulher mimimi como a gente vê hoje em dia, que a circunstância chega e ela quer alguém para representar ela lá. Eu gosto do Leonardo que diz assim que nos lances, nos imprevistos, ela na frente, ela está. E só sai na frente quando aquele que está preparado, porque se ele vive sem se preparar, ele não vai ter coragem de sair na frente.
quem são maravilhosas para apresentar na hora da necessidade. Aleluia. Glória a Deus. Qual que é o problema? O problema é que Davi quer comida. E ele não quer de graça, porque ele já fez algo que nada é o suficiente. Mas o marido dela é egoísta, ingrato. E o sistema, quando eu chamo Nabal de sistema, o sistema de hoje é isso. Eu não tenho nada a ver com ela. O problema é ela. Eu não quero nem saber. O individualismo muito bem. Quem pensa que eu vou jejuar com essa pessoa? Só que se a Abigail não se interessa pela necessidade do outro, e não se antecipa, e não se corre na frente, quem ia perecer a ela e a casa dela. Então, nós repara que uma outra lição que a Abigail passa para nós é que quando estamos fazendo, às vezes até consertando um erro de alguém, não é para esse alguém 100% que você está fazendo, é para você mesmo. A Abigail, ela ficou sabendo da situação e ela se pôs a resolver. Hoje nós temos um costume feio que é entender quem é o culpado. Na hora que a crise surge, irmã Rose, eu não levanto para a solução, mas eu quero saber quem foi o responsável para a coisa chegar nesse nível. O quê? Ele está vindo nos matar? É miserável. Vamos lá agredir ele, vamos lá maltratar ele. Não, ela não teve tempo para isso. Ela diz, levantei e vou resolver o problema. Nós precisamos ser assim, pessoas solução. A crise surgiu, quem é responsável, quem fez, não importa. Não importa quem vai ajudar a chegar ao consenso da solução, do milagre, da resposta, do livramento, da bênção, irmão. O responsável, depois Deus trata com ele. Depois Deus conversa com ele, como conversou com Nabal. Não foi ela, não foi Davi, não foi ninguém. Que foi tratar com o culpado da situação. Foi o Senhor. Mas foi ela que se levantou e trabalhou para dar a solução do problema. Não podemos ficar apegados em quem causou a crise, quem desligou, quem acendeu, quem fez, quem não fez, quem falou, quem não falou, como foi feito, como não foi feito. Vamos nos posicionar com aquilo que nós previamente preparamos e vamos ser solução para as crises. Vamos ser livramento na hora certa. Vamos ter recursos para apresentar na hora certa. E até o próprio Davi louva a Deus pela vida de Abigail. Ele diz, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor que te enviou hoje para me impedir de fazer uma coisa. E tem mais, amado, às vezes alguém, eu fico pensando assim, Davi, ele estava tendo maior paciência, meu rosto, maior maturidade com Saul, mas a resposta deseducada de Nabal tirou Davi do eixo. E se não é uma mulher madura, sensata, sábia, ele ia enfiar as mãos pelos pés, ia fazer algo que ia manchar o chamado dele. Toda aquela presa de dizer, vou tocar em Saul, foi embora com a resposta deseducada de Nabal. Ele ficou tão irado que ele falou assim, mas olha, eu não quero ser Davi se amanhã cedo tiver um filho homem de Nabal, vivo ainda. Isso não estava certo para um homem segundo o coração de Deus. Isso não estava certo, não poderia fazer isso. Mas a mulher conseguiu. Com a humildade de ouvir um servo e a humildade de dar um conselho ao rei. Olha que posição para uma mulher. A humildade de prestar atenção na história de um servo. Mas a humildade, a sabedoria de aconselhar o rei, dizer, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor tem promessa, o Senhor ainda vai ostentar uma coroa na cabeça e não pode ter sangue inocente na mão. E pensa que Abigail era muito diferente de eu e você? Porque nós hoje não podemos ser tão útil e tão maravilhosa como ela foi. O mesmo Espírito que a
inspirou e deu sabedoria, coragem, determinação, está aqui. Para dar para nós. Para nos ajudar a ser serva e ajudar os líderes e poder dar conselho até para rei. Aleluia, glória a Deus. E se às vezes não direto, como dizia um conhecido nosso, se não for tete a tete, seja de joelho. Senhor, orienta o teu servo, guia ele, coloca as palavras na boca dele, dá sabedoria a ele, mostra aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não pode fazer. Lá no nosso quarto, e aí o Senhor conduz o rei à vitória. Que o Espírito Santo possa falar mais forte aos nossos corações, amados. Possa ministrar ao meu coração, ao seu coração, para acender o desejo de sermos Abigail, de sermos alguém, amados, que mesmo na hora que ninguém vê, que ninguém está olhando, ou que não tem uma crise instalada, que não tem uma necessidade instalada, mas a gente esteja trabalhando para que, se no caso de ter, eu possa ter recurso para resolver. No caso de precisar, irmão, vamos ter depósito de oração. No caso de precisar, vamos ter depósito de palavra. No caso de precisar, vamos ter depósito de jejum, de consagração, de oração, de intercessão, de posicionamento, de sabedoria. E esse chamado, amados, é para todas nós sermos mulheres solução, mulheres que têm recursos guardados com o Senhor. O Espírito Santo possa abençoar as irmãs. Pedras preciosas possam ser essas, como Abigail tem seus baús de reserva. As suas ovelhas cozidas, os seus pães, as suas uvas passas, os seus cachos de fio. E essa coisa, cabe a nós desde a hora da semeadura, a semear essas plantas, a criar esses animais, e a zelar disso, até ter eles processados para servir na hora da necessidade. Eu sei que o Espírito Santo sabe explicar cada detalhe disso para você, porque você é espiritual, você tem espiritualidade. Muitas das vezes você reclama que você tem um tédio, não sabe o que fazer. Você tem muita coisa para fazer, amado. Você tem muita coisa para fazer. Falta tempo. Se você for ver a necessidade, falta tempo. Como a nossa amada que falou ali, que deixou o emprego para dar suporte à sua família. Isso é ir contra o sistema, porque o sistema está inflamando as mulheres, deixar a família por causa de salário, de status, de lugar. E essas famílias também na mão dos Nabal da vida. Jogada aí. Porque se precisar de uma Abigail com tudo pré-preparado, ela está no escritório de alguém. Alguma loja de shopping. E agora, para sair de lá e correr em direção do livramento da sua família. Porque o maligno, ele não respeita social, saudável e nem faculdade. Ele respeita joelho no chão. Compromisso com a palavra. E eu não estou querendo ser machista aqui de dizer que mulher não pode trabalhar. Você pode fazer tudo com a mão do Senhor na sua frente, sem ser displicente e sem deixar de ter um depósito com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ministre